Cidade FM, no combate ao coronavírus. A gente abre espaço para informação e prestação de serviço para de saber dos assuntos que vão ser destaque nesta segunda-feira. É mais um dia de cobertura especial do jornalismo da Cidade FM, tudo sobre a pandemia de coronavírus. Aqui comigo mais uma vez, Luciano Veiga. Bom dia, Luciano. Bom dia, Thiago Sório. Bom dia a todos. Mais uma semana começando. Espero que a Páscoa de todo mundo tenha sido ótima. É isso aí. Estamos ao vivo também no Facebook com som e imagem. Para você assistir a nossa live, acesse agora facebook.com/Rádio Cidade Itu. 8h13, a gente começa falando de Itu. A cidade registrou mais um caso suspeito de coronavírus. Agora já são quantos na cidade, Luciano? O número de casos suspeitos subiu de 51 para 52. Todos estão aguardando resultados de exames. Destes, 2 casos estão em internação clínica e 3 casos suspeitos em UTI. Itu tem 28 casos descartados já por exames com resultado negativo. A cidade continua com 3 casos confirmados de Covid-19. Os números fazem parte do último boletim divulgado no sábado à tarde. Itu tem até o momento 7 óbitos por suspeita de Covid-19, aguardando o resultado de exame e nenhum óbito confirmado. Thiago. Tá, para aumentar o enfrentamento diante da pandemia de coronavírus, a cidade também se prepara aí para a abertura, né, das portas do hospital de campanha na antiga maternidade Borges, Luciano. Exatamente, ainda não temos informações. Era para ter sido inaugurado na sexta-feira, né? Sim. Mas aí durante as obras, obviamente, imprevistos acontecem, então ainda não foi inaugurado. A gente aguarda informações aí pelos próximos dias. Provavelmente nessa semana deve ser inaugurado aí o hospital de campanha de Itu. Sorocaba divulgou ontem mais um caso confirmado de Covid-19. Lá já passam de 30, né, Luciano? Exatamente, Thiago. Com esse caso confirmado ontem, o total chega agora a 36 casos confirmados. O número de casos suspeitos que aguardam resultados dos exames é de 336. Destes, 64 estão internados, 17 deles em UTI. A cidade de Sorocaba também registra 3 mortes por Covid-19 e está investigando 15 óbitos por suspeita da doença. Aí uma notícia que agitou, né, os bastidores na tarde de ontem. Entre os pacientes internados em Sorocaba estavam 2 presos da penitenciária 2 de Aparecidinha. Um deles acabou morrendo na tarde de ontem. Os detentos apresentaram sintomas da doença. Um continua internado na UTI da Santa Casa. Segundo a direção do hospital, eles são considerados casos suspeitos e aguardam os exames. Os 2 eram companheiros de cela e um deles tem histórico de tuberculose. Por precaução, né, a Secretaria de Segurança Pública também foi suspenso aí o banho de sol pelos próximos dias, visando restringir ainda mais o contato entre os presos em Aparecidinha 2. Thiago. Caramba, hein, que situação grave e complicada, né? O fato é de 2 pessoas, né, estavam aí no sistema lembrando, né, penitenciário. que recentemente, cerca de um mês e pouco atrás, houveram aí rebeliões do sistema semiaberto. Aquelas pessoas que estão presas, né, cumprem o regime à noite e durante o dia saem para trabalhar, né, e voltam para dormir na penitenciária. Houve justamente uma rebelião porque foi cancelada a saída, né, desses presos devido justamente ao enfrentamento do coronavírus. Uma das medidas aí da Secretaria de Saúde do Estado foi limitar a saída desses presos para tentar conter o avanço do coronavírus. A gente vê que se chegar no sistema prisional, aí é complicadíssimo. Mesmo evitando, né, a presença de visitas no local, tem também ainda a presença dos funcionários, né, dos agentes penitenciários, se queira ou não, estão na rua e acabam indo para dentro do presídio e tudo mais, e com isso tem a possibilidade, o risco aí de passar a transmitir para os demais. Bom, em Salto não houve alteração, né, na quantidade de casos suspeitos e confirmados? Não houve alteração. O último boletim de Salto, aliás, foi divulgado na quinta-feira, o que gera, obviamente, muita reclamação da população, principalmente nas redes sociais, né? Não deixa de ser uma prestação de serviço, né? Então, neste momento de pandemia, meio que é uma obrigação dos órgãos públicos divulgarem dia a dia, né? Assim como a maioria das prefeituras da região fazem, né?
O último boletim da Prefeitura foi divulgado na quinta-feira. A cidade segue com 4 casos confirmados de Covid-19, 18 descartados por exames com resultado negativo, 51 casos estão aguardando resultados, entre eles 5 casos suspeitos em internação clínica e 3 casos suspeitos em UTI. 3 óbitos por suspeita de Covid-19 também aguardam resultado de exame em Salto, sendo que um era residente aqui na cidade de Itu e os outros 2 moravam em Salto. No total, são 73 notificações de casos suspeitos. Deste total, 59 são residentes de Salto e os outros 14 moram em outros municípios. Obviamente que quando a Prefeitura divulgar o boletim de hoje, teremos algumas alterações nesses números, né? Muito bem. Assim como o Salto, Porto Feliz também não registrou mudança nos números de casos? Ao contrário de Salto, Porto Feliz divulga o boletim diariamente, inclusive no feriado e no fim de semana, o que é muito bacana, porque mantém a população informada e evita, né, a ansiedade da população, porque é um momento complicado realmente e todos querem saber, né, Tiago? Então, Porto Feliz segue divulgando diariamente aí os números da cidade, segue com 6 casos confirmados de coronavírus. Desse total, 2 estão internados na UTI e 1 está em internação clínica, mais 2 em isolamento social. 1 já está curado. A cidade ainda conta com 12 casos suspeitos de Covid-19, sendo 2 internados em UTI e 10 já estão em isolamento domiciliar e sendo monitorados, aguardando resultados de exames. 33 casos já foram excluídos por resultados de exames em Porto Feliz. Bom, em Indaiatuba tem agora mais uma pessoa confirmada com coronavírus. Indaiatuba confirmou ontem, né, mais um caso positivo. O paciente já está curado, segundo a Secretaria Municipal de Saúde da cidade. Sendo assim, Indaiatuba até este momento tem 14 casos confirmados. No total, a cidade já descartou 46 casos após os resultados de exames. 122 casos suspeitos aguardam ainda os resultados de exames, sendo que 8 estão em internação clínica e 9 estão internados em UTI. Indaiatuba ainda tem 6 mortes suspeitas de Covid-19 aguardando exames e nenhum óbito confirmado, Tiago. Então, se não me falha a memória, do último boletim que nós divulgamos na sexta-feira, Indaiatuba tinha uma quantidade, acho que 7 casos de pacientes que haviam já se recuperado da doença. Sim. Então, se isso se confirmar, conforme a Prefeitura divulgou, então seriam agora 8 casos. Exatamente. De pessoas já curadas da Covid, né? Exatamente. Não foi divulgado esse detalhamento, né? Provavelmente hoje deve estar divulgando, no fim de semana, um boletim mais enxuto, né? Apenas com os resultados. Fazendo uma simples conta matemática, daria isso, né? Exatamente. Se eram 7 na sexta-feira, com mais um hoje, aliás, com mais um ontem, né? Então seriam aí 8 casos, 8 pessoas já se recuperadas da Covid-19. 8h10, já em Jundiaí, a cidade é a maior da região, né? Aliás, Jundiaí está entre as cidades da região com maior número de infectados, né? A Prefeitura ontem divulgou mais 3 casos de Covid-19. Exatamente. Com esses 3 casos, a cidade tem agora um total de 38 casos confirmados. Ainda a Jundiaí contabiliza 2 mortes por Covid-19, além de 183 casos suspeitos e 20 mortes por suspeita da doença também. A cidade de Jundiaí concentra várias cidades ali no seu entorno e que se utilizam dessa rota, né? Acabam utilizando o comércio de Jundiaí, tratamento de saúde. Então, por isso a cidade também, assim como Sorocaba, que tem várias cidades no entorno, a cidade de Jundiaí tem um grande número de circulação de pessoas, por isso o número acaba sendo até mais alto. Tá, então Jundiaí 38 casos, Sorocaba 36, são as 2 cidades aí com o maior número de infectados aqui da nossa região. Bom, falando em região, Sorocaba não, Votorantim e Cabreúva tiveram aí divulgações dos números? O Votorantim divulgou no sábado, ontem não. 3 casos confirmados da doença, sendo que 2 estão recuperados, 1 está em isolamento domiciliar. A cidade já descartou 14 casos, incluindo 2 óbitos. Segundo o boletim divulgado no sábado, o Votorantim tem 27 casos suspeitos que estão aguardando resultados de exames. 5 estão internados e 1 está na UTI.
Votorantim tem 3 óbitos suspeitos. Já Cabreúva tem 23 notificações, sendo 6 casos negativos e 17 casos suspeitos aguardando o resultado. Esses os números aí para a gente fechar a região. Tá, e qual o balanço que você tem até o momento a nível Brasil e também a nível estadual? Como que estamos? O balanço tá crítico, viu, Tiago? O número de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus no Brasil subiu para 22.169 e o total de mortes chegou a 1.223. Os dados foram atualizados ontem à tarde, pelo Ministério da Saúde. No domingo, no último balanço do governo, no sábado, o total de infectados chegava a 20.727, com 1.124 mortes confirmadas. De acordo com o novo balanço, foram registradas 99 novas mortes nas últimas 24 horas. Em relação aos dados de sábado, o aumento no número de mortes foi de 9%. O número de casos novos confirmados da doença aumentou 7% em relação ao total de sábado. Foram 1.442 casos novos aí em 24 horas. São Paulo, claro, continua com o maior número de infectados do país. São 8.755 casos, além de 588 mortes. Em seguida vem o Rio de Janeiro com 2.855 casos, 170 óbitos confirmados até agora. Ceará aparece na terceira posição em relação ao número de casos, são 1.676 diagnosticados positivos até o momento, com 74 mortes. 6 unidades da federação estão com estágio de emergência, Tiago, por apresentarem uma taxa de incidência pelo menos 50% maior que a média nacional. São eles Amazonas, Amapá, Distrito Federal, São Paulo, Ceará e Rio de Janeiro. O total de mortes mais que dobrou desde a semana passada. Na segunda-feira passada, anunciávamos aqui, eram 553 mortes. O aumento em relação ao total divulgado ontem foi de 121%. Tocantins segue sendo o único estado no país sem mortes devido à Covid-19 até o momento. Pois é, que continue assim lá, né? 8h14, são números alarmantes, assustam, e o que a gente traz aqui não é para criar um pânico na população, ao contrário, é para deixar você bem informado, sabendo da necessidade de continuar seguindo as orientações dos órgãos de saúde. Tem gente que pensa que é brincadeira, mas não é não. Olha, para você ter uma ideia, 1 a cada 4 municípios aqui do estado de São Paulo tem pelo menos um caso confirmado da doença. Né, Luciano? Exatamente, com os números registrados ontem em São Paulo, o estado agora tem casos confirmados em pelo menos 1 a cada 4 municípios. Já são 162 cidades com pelo menos um caso, Tiago. Um crescimento de 63,6% em uma semana. Os óbitos já atingem 63 municípios do estado. Neste domingo também foram registradas 28 novas mortes relacionadas à Covid-19, chegando a um total de 588 em São Paulo. O estado de São Paulo tem, além dos 588 óbitos, 8.755 casos confirmados. Entre as vítimas fatais estão 339 homens e 249 mulheres. Os óbitos continuam concentrados, pelo menos na grande parte, em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 73,4% das mortes no estado de São Paulo. Muito bem, 8h15, estamos ao vivo também no Facebook com som e imagem para você assistir a nossa live. Aliás, muita gente interagindo com a gente lá nas redes sociais, né, Luciano? Exatamente, o Vitor Batista está por aqui mandando bom dia, a Sônia Durães também, Estela Queiroz, bom dia, Gisele Silva, Rosilene Azevedo, a Carol Reis, bom dia, mande um bom dia especial para minha filha Giovana no Jardim Aeroporto. Bom dia, Giovana, bom dia, Carol, obrigado pela audiência. O Célio Matos, Alvarino Percum também, a Sônia Aparecida também desejando bom dia aqui. Enfim, muita gente acompanhando essa edição. Tiago. É isso aí, curta, comente, compartilhe as nossas postagens, acesse agora facebook.com/Rádio Cidade Itu. E olha, para tentar conter a propagação da doença, a partir de hoje passa a ser obrigatório o uso de máscaras em Porto Feliz, Luciano. Exatamente, Thiago, falamos aqui na sexta-feira, mas uma boa medida da cidade que vem reduzindo os números, pelo menos as medidas adotadas lá, pensando pioneira, falamos também sobre isso em muitas medidas adotadas atualmente em outras cidades da região. Começa a valer hoje o decreto que torna obrigatório o uso de máscara por todos que estiverem
em espaços públicos ou de livre acesso. É importante você prestar atenção nessa notícia, principalmente você que mora em Itu ou Salto e trabalha em Porto Feliz. O pessoal que mora em algumas cidades da região trabalha, eu conheço gente, por exemplo, que mora em Cabreúva e trabalha em Porto Feliz. Então, ou vice-versa, né? Pessoal que mora em Porto trabalha aqui em Itu e ouve a Rádio Cidade. Então, a partir de hoje, obrigatório o uso de máscara por todos que estiverem em espaços públicos ou de livre acesso. Só não são considerados ambientes públicos ou de livre acesso as residências e locais públicos ou privados onde somente uma pessoa utilize ou trabalhe. Até domingo, a Vigilância Sanitária e Epidemiológica da cidade, além de autoridades sanitárias, a Guarda Civil Municipal e os agentes de trânsito, estarão orientando a população para o uso obrigatório da máscara de proteção respiratória. A partir de segunda-feira, aí começa a valer as multas. Quem não estiver e não obedecer ao decreto poderá ser multado. A Secretaria Municipal da Saúde, inclusive, vai providenciar a distribuição de máscaras reutilizáveis em quantidade necessária para os beneficiários dos programas sociais atendidos pelo município, né? Devendo aí essas pessoas procurarem a Secretaria de Assistência Social para a retirada das máscaras. Aliás, Porto Feliz começou na última semana a distribuição de 10 mil máscaras de forma gratuita, uma parceria com algumas confecções na cidade. Essa distribuição vem sendo realizada principalmente nas ruas centrais, né, onde algumas pessoas se aglomeram, fila de lotérica, fila de banco, enfim, alguns locais como esse. Então, a partir de segunda-feira que vem, começa a ser multado as pessoas que não utilizarem máscaras nos ambientes públicos, Thiago. É importante medida, né? Para evitar a propagação da Covid-19, como você bem disse, Porto Feliz sendo pioneiro em várias ações aí, medidas importantes, né? Na limpeza, na distribuição de máscaras, também aí na entrada da cidade com as barreiras sanitárias. Então é importante. Vale a partir de hoje o uso de máscara em Porto Feliz, e quem descumprir essa regra na semana que vem aí vai sofrer penalidades aí, segundo o que disse, segundo o decreto divulgado no final da semana passada. 8h23, a taxa de isolamento social caiu mais 2% no estado de São Paulo neste final de semana. Parece que as pessoas estão tendo um certo relaxamento por conta aí de continuarem em casa, Luciano, não estão mais respeitando as orientações dos órgãos de saúde? Exatamente, Thiago. Parece brincadeira, mas eu tenho visto pessoas no Facebook, principalmente, postando fotos até de churrasquinho com várias pessoas. Porto Feliz, Sorocaba, tivemos registros em Indaiatuba. Aqui em Itu não tive registro, mas provavelmente também deve ter acontecido. Jogos de futebol com muitas pessoas aglomeradas ali, né? Então, após ter subido 10 pontos percentuais entre quinta-feira e sexta, a taxa de isolamento social caiu de novo no sábado, chegou a 55% no estado de São Paulo, segundo aquele sistema de monitoramento inteligente do governo estadual, feito com base nos dados dos celulares da população, né? Na segunda e terça-feira, o estado tinha uma taxa de 54% de isolamento na semana passada. Caiu para 49% na quarta e chegou a 47% na quinta-feira. A menor taxa já registrada desde o início da quarentena. Segundo o governo estadual, para controlar essa disseminação do Covid-19, o índice ideal é 70%. O estado nunca chegou a essa taxa. A taxa mais alta que chegou, né, no estado de São Paulo desde o início da quarentena ocorreu no domingo dia 5, né, não ontem, no outro domingo, com 59% de adesão. O índice de isolamento social caiu 12,9% na última semana. O governador João Dória, inclusive, prometeu tomar medidas mais rígidas, inclusive com prisão para quem desrespeitar as orientações, caso o isolamento não chegasse a mais de 60% neste final de semana. Para você ter uma ideia, tivemos baile funk ontem em Sorocaba. Em São Paulo, no sábado, tivemos baile funk. A polícia precisou ser acionada para conter também. Então, realmente, as pessoas não estão respeitando as medidas de isolamento social que foram adotadas para tentar conter o avanço do coronavírus, né? Com essa quarentena que, por enquanto, se estende até o dia 22 deste mês em todo o estado. Aí, para você ter uma ideia, né, segundo o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, o médico infectologista Davi Wip, que deu positivo, se recuperou já, voltou a trabalhar,
a adesão ideal para controlar a disseminação da Covid-19 é de 70%. Se a taxa continuar baixa, o número de leitos disponíveis no sistema de saúde não vai ser suficiente para atender a toda a população. A Central de Inteligência analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social. Com isso, é possível apontar em quais regiões a adesão à quarentena é maior e em quais as campanhas de conscientização precisam ser intensificadas, inclusive com o apoio das prefeituras. O sistema é feito por meio de acordo, com as operadoras de telefonia para que o Estado possa consultar informações agregadas sobre o deslocamento nos 645 municípios. As informações a gente já falou aqui, É claro, existem muitas fake news também a respeito disso, muitas teorias da conspiração, mas as informações elas são agrupadas sem desrespeitar a privacidade de cada usuário, segundo informações do governo, tanto estadual quanto federal. Funciona como se fosse um GPS, quando você liga o celular, aparece um pontinho vermelho no mapa. Então, conforme várias pessoas estão no mesmo ponto, aquele ponto vermelho ele se expande, sim, indicando que ali é uma concentração maior de pessoas. Obviamente não diz quem são as pessoas que estão ali, mas apenas a concentração. E esses dados não são passados de maneira em tempo real para os governantes. Eles são colhidos no fim da tarde, até porque não tem como as operadoras passarem em tempo real esses dados ao governo. Então eles são repassados no fim da tarde, colhidos todos os dados, aí entra a operadora Oi, TIM, Vivo, Claro, aqui no estado de São Paulo, repassam os dados para o governo, que compila esses dados e divulga, Thiago. A partir de hoje, inclusive, o índice de isolamento estará disponível para consulta no portal do Estado. O sistema é atualizado diariamente para incluir informações de municípios com população a partir de 30 mil habitantes. Esperamos poder trazer as informações de Itu também a partir de amanhã. Eu acredito que com essa diminuição da porcentagem na quantidade de pessoas, na taxa de isolamento, o governo do Estado deve adotar medidas mais enérgicas. Vai anunciar hoje. Isso, então há uma expectativa, uma especulação em torno para que o governador João Dória divulgue aí medidas mais enérgicas para fazer com que as pessoas continuem em casa, permaneçam aí na quarentena. Data estabelecida até dia 22, exatamente, agora de abril. Então, normal 12h30 começa a live com a transmissão aí do governo do estado. Provavelmente ele já anuncie novas medidas mais duras contra a disseminação da Covid-19. Mas você sabe, falando ainda sobre isolamento social, uma matéria que a revista Veja divulgou esses dias, falando sobre essa questão que o filho do governador João Dória teria promovido uma festa já nesse período de quarentena. Então o pai, o João Dória, está propondo que a população fique em casa, mas o filho não seguiu a risca, a determinação dele. Não deu um bom exemplo e promoveu uma festa de aniversário e tudo mais, reunindo aí cerca de 200 pessoas. Uma matéria que foi divulgada esses últimos dias aí pela revista Veja. Bom, 8h29, olha, uma informação importante, hein? Trabalhador já pode enviar atestado pela internet para receber o auxílio-doença. Quem está afastado aí precisa desse auxílio, está fazendo das atividades por conta de algum problema de saúde, já está disponível isso, o INSS já disponibilizando para as pessoas, Luciano? Exatamente, Thiago. Desde sexta-feira, os sistemas do órgão já estão adaptados para receber atestados médicos de trabalhadores que estão na fila do auxílio-doença e que queiram solicitar antecipação do valor de R$ 1.045. O segurado já pode enviar o atestado médico, inclusive pelo site Meu INSS ou pelo aplicativo do serviço. Para quem já usa o aplicativo, é preciso baixar a atualização que tem disponível para Android ou para iOS. A portaria publicada na terça-feira autorizou a antecipação automática de um salário mínimo mensal para requerentes do auxílio-doença mediante apenas a apresentação do atestado médico, sem a necessidade de agendar ou realizar aí a perícia médica federal. A antecipação foi aprovada pelo Congresso Nacional como uma das medidas de combate à pandemia, uma vez que o atendimento nas agências está suspenso temporariamente, Thiago. O que chama atenção é o valor, R$ 1.045 o auxílio aí para quem está afastado, auxílio-doença. É uma questão difícil, Exatamente. Tem quem receba mais que isso, Mas é claro, é o fato do INSS, as agências estarem fechadas,
Então vamos dizer assim, melhor do que nada, né? Você ficar sem passar pela perícia médica e não receber nenhuma quantia. Uma medida paliativa, né? Isso. Uma medida para, tipo, vamos empurrando com a barriga aqui enquanto a gente consegue consertar tudo, né, no sistema. Complicada a situação. 8h31, fechando essa cobertura especial, iniciando a semana, bem informado, com atualizações dos casos confirmados e suspeitos aqui em nossa região e todas as outras medidas em torno do assunto. Tem muita gente participando também nas redes sociais, na nossa live, né, Luciano? Bastante, Thiago. Sônia Aparecida mandando bom dia aqui. A Rita Solato também, desejando boa segunda-feira para todo mundo. Giló Eventos, a Gisele também, falando que as manifestações do Estado que está na internet, verdade ou fake. Então, resta aguardar, né? Temos que aguardar. Ainda nada foi confirmado. A Silvia Luz, bom dia, excelente segunda-feira a todos. Carlos Bocchini, Dudu Maravilha também por aqui. Um grande abraço a todos. A gente volta amanhã a partir das 8 da manhã. É isso aí. Valeu, Luciano. Obrigado pela presença. Então amanhã, 8 da manhã, mais informações aqui dentro do Show da Manhã para você. E a gente segue com mais música já na volta dos comerciais.